Minha gente, aqui estamos nós no nosso bate-papo esclarecedor sobre coisas da política e da economia brasileira. Vejo, pelas notícias que me chegam pela internet, pelo telefone, uma confusão muito grande na questão da Petrobras, entre o Lula e a direção da Petrobras. Vamos falar um pouco sobre a Petrobras. Petrobras é a grande empresa brasileira, geradora de recursos incríveis, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, eu acho que a segunda ou a terceira do mundo, e que um pouco atrás foi responsável por cerca de 80% dos investimentos feitos no Brasil. Os investimentos da Petrobras em novas usinas, em navios, em portos, em embarque, em estações marítimas, plataformas marítimas de extração do petróleo, do pré-sal e tal. Uma coisa fantástica. Isso alavancava a economia brasileira. 80% do que se investia no nosso país era da Petrobras. Mas, com Temer e Bolsonaro, a Petrobras passou a ter lucros fantásticos, uma história de parceria, de preços internacionais, uma vinculação ao dólar, aos preços internacionais, cobrando o petróleo e o óleo lubrificante do Brasil a preços rigorosamente absurdos na época do Bolsonaro, e tendo lucros fantásticos. Lucros fantásticos, ao mesmo tempo em que ela vendia ativos, vendia plataformas, vendia postos, vendeu a BR Distribuidora, gerando lucros e que eram distribuídos aos seus acionistas, grande parte deles internacionais. Então a Petrobras estava sendo liquidada, os acionistas enriqueciam cada vez mais e os dividendos distribuídos significavam o encolhimento da empresa porque ela não tinha investimento. E eram feitos, além da venda dos ativos, com preços absurdos no mercado interno brasileiro. Era o sangue tirado do Brasil, do desenvolvimento das indústrias, da qualidade de vida da população. O Lula assumiu, continuou a mesma coisa. Pôs um tal de Prates lá, que era senador do Rio Grande do Norte, e continuaram fazendo a mesma coisa. Disseram, não, vai acabar a parceria de preços internacionais, mas não acabou nada, não. Vinculado ao dólar, o Brasil continuou de uma forma bem clara pagando preços absurdos pelo petróleo, pelo óleo combustível, e os lucros da Petrobras continuaram fantásticos. É bem verdade que pararam, vinculados ao discurso do Lula, de vender ativos da Petrobras. Então, em 2023, nós tivemos uma queda dos lucros em relação aos lucros dos anos anteriores na mão do Bolsonaro, do Temer e dessa gente. Mas eram vultuosos. Daí, o presidente resolveu tomar uma medida que devia ter tomado no dia que assumiu a presidência da República, mas tomou agora e isso é bom, vamos aplaudir o Lula. Ele disse, os dividendos da Petrobras devem remunerar as ações num valor menor para que o lucro da Petrobras seja investido no Brasil. Petrobras investindo, ela mobiliza a economia. Ele reduziu os dividendos a 50% dos lucros. Parêntese aqui. A lei das sociedades anônimas obriga também as empresas públicas. Então, por lei, a Petrobras não poderia distribuir menos que 25% dos seus lucros. Foi o que eu fiz aqui com a Copel, que foi um sucesso durante o meu governo. O resto, nós investimos em usinas e também conseguimos baixar o preço da energia elétrica para os mais pobres, para o desenvolvimento, mas não vamos nos referir a isso. O Lula poderia ter baixado a 25%, seria o ideal, mas baixou a 50%. E o presidente da Petrobras se recusou a votar. No Conselho de Administração, a redução a 50% só foi possível com o voto do representante dos funcionários. 6 votos em 11. Se a funcionária não tivesse votado, o Prates teria desobedecido o governo e distribuído 120 e tantos bilhões de reais. Mas distribuíram
nesta regra imposta pelo Lula, apenas 72. Mas o Lula disse, esse dinheiro vai ser investido na Petrobras. Eles não querem que a Petrobras invista. Eles querem, no curto prazo, lucros simplesmente fantásticos. Lucros simplesmente fantásticos para os dividendos e a empresa encolhendo. A empresa não investindo e privatizando tudo. Então, nós temos que bater palma para o Lula. Mas, cá entre nós, há uma grita do mercado, os jornais batendo no Lula. Lula está sendo alvo de calúnias, de fake news, de todo tipo, porque tomou uma medida que era a medida anunciada na campanha e esperada por nós. Eu espero que ele enquadre definitivamente a diretoria da Petrobras, ou que substitua essa diretoria, e que pense no que eu fiz no Paraná com a Copel, quando eu era governador. Reduz os lucros a 25% para o dividendo e investe o resto, porque isso alavanca o crescimento do Brasil. Petrobras, eu repito, já foi responsável por 80% dos investimentos feitos no país. Isso alavancava a economia. É fundamental para a retomada do desenvolvimento. Era o que nós esperávamos no governo do Lula. Então, concluindo, aplausos para o Lula pela imposição, com o reparo que podia ser reduzido a 25% dos lucros e o resto investido para o Brasil crescer. E a notícia que nós temos, o Prates e a diretoria estão dizendo que vão reservar esse dinheiro, que não é distribuído, em uma carteira, uma reserva para pagamento de lucros de acionistas no futuro e não vão ter investimento. Quem é que pode querer uma empresa que não faça investimento para o crescimento do país? Nós podíamos ter a gasolina com preço extraordinariamente mais barato e o óleo diesel. Enfim, uma mudança na diretoria da Petrobras seria bem-vinda. E outra coisa que me causa espanto, é que o tal do Alexandre Silveira, o ministro da área, que eu sempre achei uma coisa terrível, estava ao lado da proposta do Lula, dos 50%. Devia estar nos 25%, mas para mim já foi um espanto. Ou seja, esse ministro, que eu nunca considerei uma maravilha, é bem melhor que o Prates na presidência da Petrobras. Lula, atitudes como essa restabelecem a sua credibilidade no país e acabam com essa história de queda em pesquisa eleitoral. Um abraço, minha gente, do Requião.